Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Grafia aqui para o canal Jean Grafia e para o Gabarita Gel. Gente, hoje nós temos aí um tema que você olhando assim, né, você fala assim, meu Deus, que coisa estranha é essa que esse cara fez nessa super lousa, nessa super mega blaster lousa. Falando de processos erosivos intensos. Gente, primeira coisa, papel e caneta na mão para anotar o conceito. Então, primeira coisa, a gente vai falar o que é um processo erosivo. Processo erosivo, vem cá, é o desprendimento e o arraste acelerado do solo pela água e pelo vento. Então, você vai ter o solo ali, que é um recurso natural ali, tranquilinho. Aí você vai ter a ação da água, e essa água pode vir de duas fontes, a água da chuva e a água dos rios, e também a ação do vento. São os dois fatores que vão levar, olha que palavras importantes, ricas, para sua discursiva de segunda fase, ó. O desprendimento e arraste acelerado do solo. Por que acelerado? Porque esse solo, ele vai se movimentando pela ação do vento de forma bem lenta. Isso é natural, porque você tem o arraste natural e o arraste intensificado pela ação da água e do vento. O vento, gente, ele vai fazer esse processo. Cara, vai fazer, ele está fazendo diariamente, todo dia. Faz parte do cotidiano do vento fazer esse processo erosivo. Mas ele é bem lento. Por quê, Jean? Olha aqui, o vento ele não chega a levar as rochas, os particulados maiores do solo. Porém, ele vai fazer a erosão a partir da abrasão. O que é isso? Então você tem ali a rocha ou você tem ali o solo. E aí o vento todo dia ali batendo. Esse vento batendo vai descompactar, vai deixar as partículas do solo menos coesas. Coeso, gente, é grudadinho uma na outra. Então, ó o vento. O vento vai soprando e vai deixando menos juntas as partículas do solo. E aí, com um vento mais forte, vai levar embora esses particulados, tudo bem? Então, esse é um dos atores. Mas não só ele, e esse aqui é muito mais intenso, porque seu papel é de esculpir mesmo a superfície terrestre. É a água. Como eu falei para vocês, a água vem de onde? Da chuva e dos rios. Quando ela está em movimento, ela é o principal ator de um processo erosivo. Tá, vem cá, sintetiza, coloca de vez isso na sua cabeça. Quais são os dois principais atores do processo erosivo? O vento e a água. Mas quem que é o mais poderoso? A água. O vento é mais lento o seu processo de erosão, não é? Ele não vai agir de forma mais lenta? É isso mesmo. Tá, Jean, mas existe quantos tipos de erosão? Trouxe 3. Daria para trazer mais, mas lembrando vocês, é Gabarita Gel, é direto ao ponto, é uma prova de ensino médio. Então, o que você precisa saber? Da erosão geológica, da erosão hídrica, que eu falei no início da aula, que é a principal. Essa daqui, se for cair, se a gente for, joga porcentagens, eu jogaria 60% que cairia erosão hídrica e erosão eólica. Na erosão hídrica a gente vai falar mais porque ela tem um processo, que é o processo de erosão que a gente trabalha mais. Vem cá, erosão geológica é a mais lenta, é a mais antiga.
Através delas nós temos a formação de vales e planícies e solos férteis. Tá, Jean, me explica melhor, solo fértil. Então, ó, solo terra roxa, que vai surgir a partir da erosão de uma rocha magmática carregada de ferro, que é o basalto. Então você tem uma rocha magmática extrusiva, aquela que se solidificou rapidamente na superfície porque encontrou uma temperatura mais baixa fora lá do vulcão ou do vulcanismo. Então quando essa lava chega na superfície, ela se solidifica, vira uma rocha. Aí o agente vento, o agente chuva vai erodindo. E todas essas partículas que foram erodidas da rocha vão sendo depositadas através da ação da gravidade nas áreas mais baixas da topografia, que são as bacias sedimentares. Vai lá, deposita. Associar todos esses fragmentos da rocha matriz presta atenção, com matéria orgânica, eu tenho o quê? Eu tenho um solo fértil, equilibrado, com matéria orgânica mais minerais, é o solo terra roxa. E esse processo é um processo muito lento, um processo devagarzinho, porque ele é geológico, nós estamos falando de tempo geológico. Quem mais causa erosão geológica, Jean? Meu Deus, as geleiras. As geleiras, elas ocupam seu espaço e depois, no período de aquecimento, né, vamos falar no verão, elas se retraem. No inverno, elas aumentam. No verão, elas se retraem, as geleiras. Se essa geleira tiver contato com a rocha, o que ela vai fazer? A abrasão, causando a erosão. Jean, me dá um exemplo aí que pode cair na prova. Pode perguntar qual é a formação geomorfológica que se dá origem por uma erosão geológica. É assim que cai nessas provas. É direto ao ponto. De novo, qual formação geomorfológica eu tenho de uma erosão geológica? E aí? Vamos lá, direto. Isso, cara, os fiordes. Jean, onde tem fiord, meu Deus? Na Noruega. Tá? Então lá, o que acontece? O gelo adentra os canais e quando você tem o degelo, eles rasgam a rocha fazendo um processo erosivo. Mas isso, gente, é muito tempo para você ter uma erosão geológica. Já a erosão eólica, depois nós vamos para a hídrica, olha aqui, é ocasionada pela ação do vento. Aquilo que eu falei, onde você tem uma área plana, com ausência de chuva, o vento sopra, se tem ausência de chuva, a coesão é mais frágil, então os blocos rochosos, o solo, ele não é muito coeso, então não tem água para ligar os poros do solo, tá? Então ele fica ali, pensa um solo arenoso, que já não tem coesão. Quando vem um vento, vai descompactar, descompactou, e isso vai ser carregado pela ação do vento. Jean, por que numa área plana? Porque quando você tem barreiras físicas, pessoal, uma barreira física aqui, o que acontece? O vento vem e bate e ele perde velocidade. Então, em descampados, sem barreira física, o vento vai embora. Todo mundo sabe que o vento é o ar em movimento. O vento é o ar em movimento. Diferença de alta para baixa pressão. É uma zona de convecção. Trazendo algumas coisas da climatologia para vocês, tá? Então vem cá, de novo. Em áreas planas, o vento ele não tem uma barreira física
para ele desviar e perder a força. Vento forte desagrega, vento forte causa erosão. Beleza? Tá, Jean, me dá um local do Brasil que nós temos muita erosão eólica. Jean me fala, pelo amor de Deus. Gente, o semiárido. Lá no semiárido, a erosão eólica atuando. Tá, mas o principal é a erosão hídrica. Você já me disse, né, Jean, que esse cara é o mais forte no processo erosivo. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Roberto Carlos já cantava. Esse cara sou eu. É a erosão hídrica causada pela água nas seguintes formas: sulco, ravina e vossoroca. Isso aqui são etapas do processo erosivo. Etapas do processo causado pela água da chuva. Água da chuva. Claro que você tem que associar isso a um solo frágil, um solo que já não é coeso. E agora vou aumentar o nível aí de dificuldade, tá? De análise. Quando nós temos solos de geologia diferente, olha aqui, esse solo ele é mais argiloso e esse solo ele é mais arenoso. Onde você tem proximidade desses solos, você tem também um processo erosivo mais intenso. Mas por que, Jean? Porque quando a água bate num solo argiloso, ele tende a escoar superficialmente mais. Então essa água ganha velocidade, ó, e vai para o solo arenoso. Lá no solo arenoso, gente, água com velocidade, você não tem os poros agregados um ao outro. Cara, vai a água da chuva, ganha velocidade, chega na areia, leva a areia embora. Gente, é só lembrar, você vai lá na praia, faz o castelinho de areia, chega teu priminho maior e joga água. Ele se desfaz muito fácil? Sim, porque os grãos eles não são coesos. Agora, se você faz lá o vaso de argila na aula de artes, minha professora de artes mandou lá fazer o solo de argila, tal, bonitão. E aí eu jogo água, ele vai se desfazer? Não, porque os grãos são mais coesos. Por isso, onde você tem solo arenoso ou onde você tem duas geologias muito próximas e diferentes, uma acelera a velocidade da água, cara, a erosão é muito mais intensa. E ela passa por etapas, ó, o sulco, a ravina e a vossoroca. Como eu falei para vocês, a água é o ator. E olha aqui, na erosão pluvial, presta atenção nisso que também é diferencial, é a gabarita gel, é gabarita med, tá? Você que ainda não estuda no gabarita gel, cara, tá perdendo. Nós temos um módulo que é o gabarita med e lá nós resolvemos provas da FAMERP, provas da FAMEMA, Albert Einstein e outras faculdades de medicina. É a única plataforma de humanas que vai fazer isso por você. Volta aqui. Então, ó, o que você tem aqui? A gotícula da água se chocando no solo. No momento que você não tem cobertura vegetal, o que acontece com essa gotícula de água? Ela cai com maior velocidade. Como ela cai com maior velocidade, ela bate no solo com mais força, desagregando as partículas do solo, fazendo splash. Splash. Parece bobeira, mas é o nome do efeito. Efeito splash. Por isso que onde você não tem cobertura vegetal, o efeito splash é maior e, por conta disso, você tem a maior intensidade do processo erosivo. Porque a água da chuva bate, olha aqui, hora que ela bate, faz splash. E os particulados vão se desagregando. E aí você tem pingos, 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 batendo no solo e fazendo splash. Batendo no solo e fazendo splash. Isso vai começar a ter as primeiras ranhuras no solo, os primeiros rasgos no solo.
Eu chamo isso de sulco. Sulco. A enxurrada, você aí do interior de São Paulo, sabe muito bem disso, já foi lá pro sítio em época de chuva, aí você vê aquela enxurrada. Aquela enxurrada nada mais é que o início de um processo erosivo. Tá, gente, então você já me apontou que pode ser também uma questão de prova, pedindo aí os fatores que levam a um processo erosivo. Um deles você já me disse, que é geologia diferente, ou você ter um solo frágil, como arenoso. Qual que é o outro? A falta de cobertura vegetal, porque aumenta o efeito splash. Qual que é o terceiro aí, Jean, fator que vai aumentar a erosão hídrica? Vem cá. Gado. Onde um gado vai, ó o gado, os outros vão atrás. Você já viu isso no sítio? Né? Você vai lá, você vê uma vaca assim, ó. As outras vacas vindo atrás, tá? Mas o que tem a ver vaca, Jean, e processo erosivo? Gente, vaca pesa, tá? É pesada. E a vaca, ela compacta o solo. Compacta o solo. Essa compactação do solo aumenta o escoamento superficial, questão da FAMERP. Aliás, questão da FAMEMA, que fala de escoamento superficial. Então, ó, o pisoteio da vaca compacta o solo, dificulta a penetração da gotícula de água nesse solo e ela vai escorrer superficialmente. Aqui, ó, você teve a compactação e dessa compactação você vai ter a chuva e o aumento do escoamento superficial. Guarda essa palavra, irmão. Escoamento superficial é a erosão que se dá início laminar, uma lâmina que vai tirando ar, vai tirando o solo e conforme vai saturando mais esse solo, ele não vai conseguir absorver água porque ele está compactado. Cara, a enxurrada cresce. A enxurrada cresce e esse processo erosivo vai se tornando mais intenso. E se você não fizer nada, ele deixa de ser sulco. Ele deixa de ser sulco e passa a ser o quê, Jean? Ravina. Ravina. Então ele deixa de ser sulco, passa a ser ravina quando eu não faço o quê? O manejo. O manejo, cuidado daquele solo. Eu deixei a vaca pisotear e compactar, fazer aqueles caminhos, aqueles trilhos no pasto. Eu não coloquei árvores ali para diminuir o impacto. Eu não arei o solo. Sabe aqueles trator de arar o solo? Isso diminui a erosão, gente. Eu não fiz curva de nível para diminuir a velocidade da água e, consequentemente, diminuir a erosão. Tô te dando questão, cara. Tô te dando questão da FAMERP, que é direta, da FAMEMA, que é direta, da Unesp é direta e da UEL é direta. Da UEL também é direta, tá? Mas da Unicamp é direta. Olha aqui, quais medidas eu devo tomar para diminuir o processo de erosão hídrica? O que eu tenho que fazer? Acabei de falar. Ó, arar o solo para aumentar a infiltração. Não deixar fazer caminhos, aqueles caminhos de pisoteamento de gado na área rural. O que mais, Jean? Jeanzeira, vai. Ó, nossa, esqueci, meu Pai Todo-Poderoso. Venha na minha cabeça. Acabei de falar, gente. Você também pode desviar a água da chuva. Desviar a água da chuva como? Você fazendo uma obra de engenharia. Sabe aquelas quedas d'água artificiais? Tá? Então, quando chove, o que acontece? Sabe aquelas escadarias que você vê no corte de estrada? Fazer aquilo, por exemplo. Fazer encanamento para desviar a água, para essa água ir direto para um manancial. Lembrei, volta lá. A curva de nível, tá? E as árvores, plantar árvore para diminuir o efeito splash. Essas obras de engenharia que eu falei, elas são muito mais efetivas na área urbana. Então, na área urbana eu faço escadaria para diminuir a velocidade da água, eu faço encanamento para desviar essa água da chuva em direção ao manancial. Beleza? Tranquilão? Tá.
Tudo isso é para você diminuir o efeito splash e o escoamento superficial. Por quê? Se você não fizer nada e virou ravina, deixo lá também, aí o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Cara, tapar esse buraco. Já virou ravina, tá um buracão. Tá, Jean, mas e aí? Eu jogo terra? Cara, terra é um recurso natural, não se fabrica terra. Ah, mas eu vou tirar a terra de um lugar e vou jogar ali. Também não pode, porque essa terra de outro lugar tem uma composição diferente dessa. Se você joga uma terra de composição diferente ali para tapar o buraco da ravina, gente, primeira chuva acontece o quê? Vai embora. Se intensifica ainda mais o processo erosivo. Então, saídas. Você tem que plantar dentro da ravina vegetais de decomposição rápida. Ó, meios de eliminar o processo erosivo quando ele está no ravinamento. Então eu planto ali árvores, vegetais, melhor, de decomposição rápida, que morrem e se decompõem porque vira humus. Eu venho com humus, jogo ali, e humus com água vira solo, é matéria orgânica, gente. Vai virar solo. E isso vai sendo recomposto, claro que demora, você tem que fazer obras também para não deixar a água chegar até esse buraco, tá? Mas é uma forma de recuperar o solo, tá? Se você não fizer nada, vai chegar nesse cara aqui, a vossoroca. Aí, cara, é isso aqui, ó, a vossoroca. É esse Paranauê aqui. Jean, não tô entendendo. Ó, gente, aqui é uma área plana, aqui é uma área plana. Aqui é uma vertente. E aqui é um vale pequenininho. Esse buraco aqui é um processo de vossorocamento. Por quê? A vossoroca, ela é diferente da ravina quando ela atinge o lençol freático. A ravina, até não aparecer o lençol freático, eu chamo de ravina. Apareceu o lençol freático, eu chamo de vossoroca. Então, ó, para ser vossoroca, tem que atingir o lençol freático. Por quê? Quando atinge o lençol freático, ela começa a abrir o quê? Lateralmente, ó. Ela começa a fazer isso aqui. Aí ela vira um monstro mesmo, tá? Imagina, se você tem um bairro aqui, ó. Se você tem um bairro aqui e ela vai crescendo lateralmente, o que vai acontecer com as casas? As casas vão cair para dentro da vossoroca, tá? Tá, mas Jean, e aí, o que eu faço? Cara, aqui jaz. Chegou em vossorocamento, é muito difícil. A única coisa que você consegue fazer é diminuir o crescimento dela, retardar o crescimento da vossoroca. Fazendo o que, Jean? Fazendo obras de engenharia. Você não pode deixar, ó, vem cá, você não pode deixar a água chegar até a erosão. A água é o vilão. Então você tem que desviar a água da chuva. Se ela chega com força aqui, a erosão vai aumentando, vai desbarrancando. Isso aqui vira o caos. E se for isso numa área periurbana, quando eu falo periurbana, na periferia das cidades, cara, isso dificulta a expansão horizontal da cidade. A cidade ela não vai espraiando, ela vai crescendo assim, ó. Se você tem uma erosão aqui, como a cidade vai crescer? Vai bater na erosão, porque ninguém vai querer morar ali do lado da erosão. Hã? Será que ninguém quer morar ali? Tá. Sabe o que podem fazer? Colocar um bairro de pobre do lado da erosão. Isso acontece. Tá? Eles vão lá e colocam um loteamento de pobre do lado da erosão. A erosão, que era só um problema ambiental, passa a ser um problema socioambiental. Porque a erosão, o cara vai jogar entulho dentro do buraco, vai ser ali criadouro do mosquito da dengue, as pessoas vão dentro da erosão para fazer coisas erradas, criminalidade. Estou falando de fatos que ocorrem quando você tem bairros da periferia próximo de uma erosão, como uma vossoroca. É uma temática, cara, que eu pontuei aqui para vocês que pode aparecer
na prova. Tudo que eu falei, vocês viram que é bem direto, porque é assim que é cobrada, tá? Então, o que é erosão? Tipos de erosão, como é o processo da erosão hídrica, quem são os atores da erosão, como diminuir o efeito splash, como diminuir o escoamento superficial, a questão da vossoroca, o que fazer para a vossoroca parar de crescer, são questões direto ao ponto. Você é gabarita gel, cara, tá garantido porque tudo que eu falei aqui tá no curso de pedologia.